Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp Cidadania e hoje no nosso programa nós vamos falar de comunicação eficaz, como se comportar de forma adequada nas redes sociais e também como ser um porta-voz do seu ramo de atividade, na sua vida pessoal. E para isso eu converso com a jornalista Miriam Moura. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite da Rede Alesp e participar conosco, fazer esse bate-papo muito interessante sobre comunicação, Miriam. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer conversar com a TV Alesp e com os telespectadores do Alesp Cidadania, do programa. Pois é, vamos começar, fazendo uma analogia com essas mudanças, que as redes sociais trouxeram na comunicação das pessoas, Muitas vezes a pessoa escreve um negócio numa rede social e não tem a noção, do que aquilo pode causar, da relevância que aquilo possa ter, e é importante a gente começar conversando sobre isso, Miriam. Bem, esse é uma questão tão importante, tão fundamental, que está no próprio título do nosso livro, que é o papel do porta-voz na era da hiperconexão, né? A gente trata disso no livro, porque as redes sociais estão inseridas nesse contexto de hiperconexão, de multicanal, de multiplataforma. Então, seja você um porta-voz institucional, público ou privado, da área pública ou privada, é preciso entender esse novo contexto de hiperconexão, onde as redes sociais ocupam um lugar, primeiro elas são mídia, do mesmo jeito como antigamente a mídia analógica dominava, né? Então é preciso primeiro conhecer esse contexto, para então saber como navegar nele, como viver nele. E o Brasil é um país conectado, né? Sempre foi. Então, torna isso mais relevante ainda. Muito importante todas essas colocações. Agora é importante a gente conversar, como é que se comportam hoje os novos líderes? Bom, o preparo do líder, a comunicação hoje é considerada a habilidade mais importante de qualquer liderança. Isso é, assim, uma premissa básica. Já existem empresas no mundo inteiro que contratam seus novos executivos, seus gestores, seus gerentes, seus funcionários, a partir das habilidades, das chamadas soft skills. Então, você precisa entender esse contexto hiperconectado e você precisa saber os cuidados que você precisa ter. E isso, para um líder, é fundamental. A gente diz no livro, a gente mostra e dá exemplos de como a comunicação, hoje a comunicação eficiente, ela se tornou uma espécie de cálice sagrado, santo graal que todo mundo busca, porque ela tem um enorme poder de você se comunicar diretamente com seus públicos. Você pode ser uma comunicação com uma grande audiência, com um grande número de pessoas, como a comunicação segmentada, nanocomunicação. Para as duas, você precisa se preparar, saber as mensagens que você quer passar, por que a sua empresa, por que aquela instituição está fazendo aquilo, qual é o propósito disso, qual é o valor que ela traz para a sociedade. Então, é não ir de improviso, não falar de improviso, se preparar, conhecer o público para o qual você vai comunicar aquela mensagem. Então, é uma série de requisitos que fazem toda a diferença. Importante, dentro desses requisitos, hoje, muitos líderes, investem a maior parte do seu tempo em comunicação. Por que acontece esse fenômeno? Porque é a maneira pela qual eles passam os valores, os princípios de suas entidades, de suas empresas, né? A comunicação é o canal que liga os públicos, sejam consumidores, sejam usuários, com a instituição. Então, para ela funcionar, você precisa saber, conhecer quais são as expectativas,
quais são as informações que você precisa levar. E uma questão que é um ponto de partida no nosso livro, e que eu diria que é fundamental que todo porta-voz entenda, é que a comunicação é o relacionamento. Isso não existe comunicação sem um relacionamento. Então, se você precisa se comunicar com seus públicos, você precisa fazer uma comunicação, se preparar para isso. É zero improviso, mais uma vez. Então, esse preparo, deve acontecer a cada evento, a cada situação, cada vez que você precisa comunicar para um público determinado ou para vários públicos uma mensagem importante. Então, você se prepara, você faz o dever de casa, você estuda a situação, faz uma análise de contexto. Então, é uma comunicação estratégica, uma comunicação holística. É fundamental que isso aconteça em toda vez que você precisa comunicar. Porque muita gente pensa que comunicação é o que eu falo. Não. Comunicação é que o meu interlocutor, o meu público, entende exatamente o que eu estou falando. Se ele entendeu da maneira como eu espero, como eu preciso que entenda, aí a comunicação é eficiente, é uma comunicação genuína e que vai surtir efeito. Agora, Miriam, a maioria dos projetos fracassados, geralmente, eles fracassam por uma má comunicação? Dos projetos, desculpa, eu não ouvi Os direito. projetos fracassados, aqueles projetos que não deram certo, geralmente eles têm Ah, uma sim, má sim. comunicação relacionada a eles? Quase sempre, eu diria. Quase sempre. Por quê? Como você quer que um projeto dê certo, seja bem sucedido, se ele não é compreendido pelos públicos, se você não comunicou direito? Então, é preciso cumprir todo esse ritual, né? Esses passos, o porta-voz precisa, junto com se é numa empresa, numa instituição, junto com as equipes de comunicação, que se tornam verdadeiros gestores estratégicos que auxiliam, né, os porta-vozes a preparar a comunicação adequada, a comunicação necessária, a escolher os canais por onde se comunicar com seus públicos, e muitas vezes são mais de um. Então, isso tudo faz parte de um cardápio básico e que vai influenciar enormemente um projeto, um programa. Então, assim, olha a importância que a comunicação assume, é um protagonismo central, porque se é um projeto de grande envergadura, uma política pública que precisa ser bem entendida para evitar o que a gente chama comumente de ruídos de comunicação, você precisa acertar todos esses pontos. Então, é um trabalho muito estratégico, de muito planejamento, é um trabalho de governança de comunicação, que tem que ser feito a partir das equipes profissionais e do porta-voz, principalmente. Importante, né, você citar qual que é o papel do porta-voz em todos os projetos de comunicação e também nas grandes corporações. E aí a gente chega aqui no nosso meio, que é a comunicação pública. Qual que é o papel do porta-voz nesse contexto? O papel do porta-voz institucional, né, ele fala pela instituição. Isso significa que muitas vezes ele precisa, não é falar o que ele pensa, não é falar o que ele acha sem preparo. Então, toda mensagem ela tem que ser analisada, preparada para transmitir a essência seja de um programa, seja de um projeto, seja de uma nova política pública que vai afetar a vida de milhões de pessoas. Sob a ótica do porta-voz público, isso ainda toma um papel muito relevante, porque atinge, impacta da mesma maneira como uma notícia, ela tem valor. Quanto mais pessoas ela atinge, ela tem interesse na vida das pessoas, a mesma coisa as mensagens. Quanto mais uma mensagem vai impactar a vida de milhões de usuários, consumidores,
mas ela deve ser bem preparada com uma gestão adequada profissional. E o porta-voz institucional fala pela instituição, ele é a face, ele impacta a reputação da instituição. Então, muitas vezes, ele precisa falar e fala em nome de milhões de colaboradores, centenas de colaboradores, se dirige a centenas, milhares de consumidores. Então, olha a importância que isso tem. Por isso, não pode ser feito no improviso, sem um preparo. Principalmente nesse mundo que a gente vive, de hiperconexão. O tempo inteiro você à medida que um conteúdo é divulgado, seja num canal streaming, seja num canal dos grandes veículos, seja nas redes sociais, ele vai para o mundo. E você, quase que, de certa maneira, um erro, às vezes, uma palavra dita fora do contexto, dá um trabalho enorme, causa um prejuízo reputacional e mesmo financeiro para instituições e empresas. Ah, Miriam, vamos usar um tema aqui que a gente que trabalha com comunicação ouve bastante, aí eu quero saber se realmente é isso. Comunicação é poder? Comunicação é um enorme poder, não tenha dúvida disso. Aquela gestão hierárquica, né, do líder autoritário está praticamente em extinção. Não vou dizer que não exista, mas eu digamos assim, é o caminho para o fracasso, é o caminho para as coisas não darem certo. Porque comunicar é você conectar, é você se relacionar. Então, quanto mais um porta-voz, seja em nível global, nacional, regional, municipal, ele precisa saber se conectar. E essa é uma relação que ele estabelece com os públicos. Tem que ser muito genuína, tem que ser verdadeira, tem que ser transparente. Muitas vezes, ele dizer: olha, isso ainda não está pronto, não temos ainda esse resultado, mas estamos fazendo, vamos apurar. Isso eu estou falando de uma comunicação do dia a dia, não estou falando de comunicação de crise, que ainda exige cuidados maiores para que você consiga, às vezes, restabelecer um dano reputacional. Agora, como é que a gente lida com uma palavra? Eu quero que você explique o que que é isso, que às vezes o nosso telespectador não sabe, mas o que que é o cancelamento? Cancelamento é sempre que você ou comete um erro num assunto. Os temas hoje, os assuntos em debate, na pauta da sociedade, são cada vez mais polarizados, aqui no Brasil, fora do Brasil, no mundo inteiro. Cancelamento é você ser, aspas, retirado do ar, né? Seja por os grupos, hoje o chamado ativismo, as comunidades, as pautas são muito assim, se você comete um erro, você pode ser cancelado, sim. É um fenômeno nosso, faz parte do nosso dia a dia, né? Então, por isso, de novo, o cuidado para todo mundo, seja para influenciador profissional, seja para você que tem um perfil na rede, em qualquer rede social, e precisa vender o seu negócio, falar sobre o seu negócio para evitar cancelamento. Evitar, antigamente se falava ruído. Hoje, cancelamento seria o extremo de um ruído, de um erro, de uma palavra dita fora de contexto, sem explicar. Então, são perigos que se tem ao andar na chuva, ao navegar nas redes, né? Importante tudo isso, né? E hoje, né, o cancelamento ele pode gerar consequências sérias. Como é que você aconselha, né, para você recuperar a reputação após um cancelamento? Quais as ferramentas usadas? Qual que é o tipo de atitude que é necessária no caso desse? Aí você precisa entrar uma estratégia de gestão de crise, né? De gestão de uma crise comunicacional, de uma crise de imagem, seja o motivo que for, você precisa, ao mesmo tempo, agir com rapidez para estancar o dano,
né? Da mesma maneira como você tem um ferimento, você precisa estancar aquele sangramento. Ao mesmo tempo, você precisa ser verdadeiro, exatamente saber o que aconteceu e não ter medo de contar a verdade, ou a pedir desculpas, seja de uma maneira muito genuína. Se errou, porque errou. Cada caso é um caso. E se tornam muito comuns aos milhares hoje em dia. As crises ocorrem o tempo inteiro. Muitas vezes a gente nem consegue se atualizar sobre todas elas. E na hora de uma gestão de crise, uma instituição, uma liderança que já conhece um pouco como funciona a comunicação hoje, hiperconectada, é como se ele estivesse mais preparado para lidar com aquele momento de crise. Então, e aí cria um gabinete de crise com vários profissionais. As coisas são muito voláteis hoje em dia. Então, se trabalha dentro dessa volatilidade, dessa incerteza, desses temores que todo mundo tem. Quanto mais você tiver uma gestão de comunicação, uma governança de comunicação preparada, mais você vai ter condições de recuperar aquele atraso, e muitas vezes é um impacto muito grande, financeiro, de imagem, realmente assim, a reputação hoje, a gente antigamente se dizia que a reputação era um ativo intangível. Hoje tem milhões de maneiras de você mensurar e calcular, inclusive, o risco que isso traz para a sua empresa, para seu trabalho, para a sua instituição, seja ela de qualquer área. Agora, Miriam, geralmente são danos que são irreversíveis. Por quê? Porque numa vez que você, né, sujou a sua reputação, para você recuperar essa imagem é muito difícil. E aí também que a comunicação entra para tentar melhorar e diminuir os danos, né, e também o estrago causado por essas atitudes, né? A gente mostra nas capacitações de comunicação que muitas vezes uma reputação que você leva anos para construir é capaz de destruir em questão de segundos. E aí você levará muito tempo para recuperar, né? Então, por isso, assim, quanto mais você estiver bem situado, praticando uma gestão de comunicação, você vai ter mais condições de evitar ou reduzir as chances de uma crise acontecer. Porque, sem dúvida, é sempre muito trabalhosa, exige um trabalho de anos mesmo. Então, é melhor tentar evitar. Agora, uma parte, uma passagem que você cita no seu livro, por exemplo, é que o print é eterno, né? Então, o que, que a pessoa tirou daquele momento, aquele recorte, ela pode ficar por vários e vários anos e tempos aí, incomodando a pessoa. Como é que a gente trabalha numa situação dessa? Realmente, a melhor tática é a precaução, mas quando a pessoa fez, né, e realmente a pessoa foi tirado print, foi espalhado, etc e tal. Como deve ser trabalhado isso? Bom, de novo, é preciso esse preparo, você saber, porque assim, às vezes a pessoa se ilude, não conhece direito como funciona a rede social e acha que você está numa comunicação um a um no WhatsApp, eu printo e a sua mensagem pode ir para o mundo, como muitas vezes acontece, né? E esse fenômeno, ele é ainda muito maior, né? O print se refere muito ao contexto das redes sociais, de você printar. A gente pode printar tudo, né? Alguém que está nos assistindo printa e, se quiser, ele divulga, ele compartilha. Estamos, né, no mundo de compartilhamento. Então, o melhor preparo é você, primeiro, ter esse cuidado. Cautela é uma palavra que tem uma acepção muito forte. Você ter o cuidado de saber se hoje em dia não existe diferença de sua vida privada e sua vida social ou profissional nas redes sociais, que é outra questão que muita gente não entende
e acha que pode falar tudo. E não é bem assim, porque os riscos são grandes, são trabalhosos. A gente vê isso, esses exemplos todos os dias, né? Então, quanto mais pública a pessoa for, mais cuidado ela deve ter com as suas redes, com seus perfis, saber que muitas vezes é, você precisa ter cuidado e conhecer esse contexto, né? Não entrar numa rede social, não sair agindo sem conhecer como ela opera, sem entender que o print é eterno, que não existe um sigilo ali, e ela fica ali com o Google, você dá um Google e tem a informação o tempo inteiro, né? Isso é uma coisa que mudou muito com o advento das redes sociais. É importante também, né, uma reflexão, como você disse. Hoje não existe diferença entre CPF e CNPJ quando a gente fala de redes sociais, né? Você acaba sendo uma pessoa só. Então, por isso que é muito importante ter o cuidado, né, como você se expressa, não é isso? Exatamente. E muitas pessoas esquecem isso e acham que, ou outra questão que acontece é você ter um perfil numa rede social que você fala assuntos corporativos e ter um perfil numa outra rede achando que é o teu perfil pessoal, você vai ali falar com a família, os churrascos da família, as festas com a família. Não, são todas rede social, podem ser frequentadas, muitas, né, por um tipo de público, mas são todas redes públicas. Mesmo que você tenha aqueles mecanismos, né, de direcionar o seu perfil, de só compartilhar ou ter uma rede privada, tudo isso é conhecimento desse contexto de comunicação hiperconectado e que é fundamental. Importante esse contexto, e eu também gostaria de tocar no assunto que você toca no seu livro, né, que é a questão dos porta-vozes. A gente já falou, mas toda empresa tem que ter um bom porta-voz, toda a pessoa jurídica, mas e em termos de pessoa física? Todos nós, eu sou o meu próprio porta-voz? Como é que é isso? Sim, todos nós somos porta-voz de nós mesmos, desde que nascemos. Então, a gente se comunica para dizer alguma coisa, para pedir alguma coisa. Portanto, mesmo na vida privada, em família, é preciso uma estratégia de comunicação. A gente costuma falar muito isso, a gente fala no livro, né? Da mesma, toda comunicação ela é um projeto de informação. Então você vai comunicar, você precisa comunicar para o seu filho que este ano as férias não vão ser possível porque o orçamento está curto. Você se prepara para falar, você não chega e dá a notícia, olha, não vai ter férias. Da mesma maneira, um líder corporativo, um líder público, um gestor público que lida com milhares de contribuintes, né, e de usuários, ele precisa ter esse cuidado. E, da mesma maneira, o risco de reputação, o risco de uma crise é o mesmo, seja você porta-voz de si mesmo, e pode ser cancelado do mesmo jeito, né? Por isso, o preparo é fundamental. Saber o que dizer, saber por que está dizendo, analisar o contexto, né, para não entrar numa crise, não criar crises desnecessárias. E o profissional da comunicação cada vez mais tem que se especializar, tem que se preparar para esse novo momento. Existem novas oportunidades no mercado para esse profissional. Como é que você analisa isso? Bom, é fundamental isso, né? Assim, eu diria que qualquer profissional de qualquer área precisa estar o tempo inteiro se atualizando, porque hoje as coisas não são mais estanques, né? O mundo, não tem muitas fronteiras. A gente vive num mundo hoje que são as empresas de tudo, uma Amazon, um Airbnb, são empresas que atuam em vários setores. Isso exige de todos nós, profissionais de comunicação, profissionais de todas as áreas, essa constante evolução, esse constante aprendizado. Existe uma palavra, uma expressão em inglês que é
lifelong learning, aprendizado de vida inteira, é o que a gente precisa fazer, porque você estuda um contexto, em pouco tempo pode mudar, né? E a gente agora está na beira, está entrando numa nova era com a inteligência artificial, que causa temores de todas as espécies. Então, cada um analisar, profissional de comunicação, entender exatamente, procurar estar sempre em constante atualização, o que vai mudar no seu meio, por que vai mudar, porque muitas atividades na área de comunicação e em qualquer outra área, elas vão ficar obsoletas, outras vão ser criadas. Então, é preciso você estar numa constante atualização. É um trabalho realmente contínuo, para você não ser surpreendido por um furacão, um tsunami, como se diz, perder seu emprego e não perceber para o rumo dos ventos. Hoje, uma questão muito importante é você analisar o contexto, a situação do momento, seja na sua área profissional, na sua empresa, na sua instituição pública, privada, é entender isso. É da mesma maneira como você precisa entender seus públicos, né? As partes, em inglês tem uma expressão muito usada em comunicação, que é partes interessadas. Partes interessadas é aqueles públicos diferentes que se relacionam com as empresas, com as instituições públicas, e você precisa entender cada um deles, qual o papel que eles têm, como eles se relacionam com a sua atividade. Então, é um trabalho, como vocês veem, muito grande, né? Mas é o caminho para você continuar vivo no mercado, digamos assim. E a inteligência artificial, onde chega nesse contexto, nessa conversa? Quais as ferramentas que podem ajudar? O que pode atrapalhar? Vamos falar agora de inteligência artificial, que é uma coisa que vem surgindo no meio da comunicação e a gente não pode deixar de falar disso. É. A inteligência artificial ela muda completamente a concepção, a visão de mundo. Ela é a maior revolução que a gente está vendo. E os estudiosos, os profissionais, os especialistas da tecnologia, da inteligência artificial, dizem que a gente está ainda bem no inicinho, que a questão vai evoluir muito mais, né? Mas, assim, a inteligência artificial, ela já surge como que concretizando a internet das coisas. Se a gente for ver, cada vez mais a gente já está na internet das coisas, né? Um aplicativo, um dispositivo inteligente que me avisa a hora de acordar, porque se tem sol, se vai chover, tudo isso é inteligência artificial. Existe muito temor de todo mundo, sejam pessoas, nas pessoas, na vida privada, o medo entra na questão da privacidade, né? Todo mundo vai entrar, eu vou perder minha privacidade. Já se fala até de você perder a privacidade de seus órgãos, porque você compartilha tudo. Quantas batidas seu coração tem, dependendo do aplicativo, porque a área de saúde usa muito a inteligência artificial. E no meio corporativo, o temor é quanto eu posso investir, porque por onde investir. Então, assim, é um início de um novo mundo, digamos assim, e que nós vamos passo a passo aprender, inclusive com os erros. Eu procuro estar sempre, a gente procura estar sempre se atualizando, leio muito livro sobre isso, e, em resumo, eu diria o seguinte: é o que todos os especialistas nos dizem. Ela vai abrir um universo, uma via láctea de oportunidades benéficas. Vai transformar, vai facilitar a nossa vida na questão de saúde. Você vai poder fazer cirurgias complexas, né?
com uma maneira, existe esse lado. Mas não se sabe bem ainda para onde ela vai. São as grandes questões filosóficas da inteligência artificial. Então, a gente vai conviver nesse mundo de incertezas, de volatilidade, né? Da mesma maneira, uma mudança, ela derruba coisas, ela extingue coisas, extingue atividades, mas ela traz outras oportunidades. Então, quanto mais eu entender qual é o impacto que a inteligência artificial vai exercer na minha área, na minha profissão, naquele setor em que eu atuo, quanto mais eu entender isso, melhor eu vou me preparar para ele, em todos os níveis. Então você acha que na comunicação ela pode vir para andar junto e para gerar novas ferramentas e novas oportunidades? Exatamente. Do mesmo jeito como qualquer outra área. É, eu não compartilho da ideia que a inteligência artificial atinge mais a comunicação, ela atinge todos os setores. Como a comunicação hoje é um protagonista central de qualquer setor, então é óbvio que ela é impactada diretamente pela evolução, né, da inteligência artificial. Mas as pesquisas ainda estão muito no início. Por coincidência, hoje, 9 de setembro, a Apple vai lançar o iPhone 16 que vem com inteligência artificial. Alguns dizem que é uma Alexa melhoradinho, é o início do início, mas já é o nosso presente. Importante essas colocações. Agora, Miriam, o que o nosso telespectador pode encontrar de mais novidades no seu livro? Ele é específico para que público? Como é? Conta um pouco para a gente em relação à sua publicação. Olha, o título do nosso livro, porque é escrito em coautoria com Patrícia Marins, jornalista, sócia fundadora da Oficina Consultoria, da qual eu sou consultora associada. Esse livro traduz 20 anos de experiência em treinamentos de comunicação, em capacitação de comunicação com líderes, com gestores privados, públicos, e ele é para todo mundo. Ele é um livro de leitura com muita informação para você entender esse contexto de comunicação hiperconectada, né, de hiperconexão. E, ao mesmo tempo, ele é um livro também de consultas, porque a gente dá muitas dicas. São 10 capítulos temáticos, a gente abrange todas as áreas e explica cada uma delas, como que se constrói um discurso, uma mensagem, como evitar uma crise, o poder das redes sociais, o poder do contraditório, que é você inserir no debate público com as suas mensagens, com a sua visão, né? Isso vale para qualquer pessoa que queira se comunicar de maneira eficiente. Isso traz um ganho, não só na vida pessoal, na vida profissional, é importantíssimo. Então, é um livro, nos surpreendeu, porque nós estamos agora já na segunda edição. A primeira edição esgotou em 3 meses. Foi considerado o livro mais importante do ano sobre comunicação empresarial, e sobre o foco de comunicação, papel do porta-voz. Então, quando se fala no papel do porta-voz, não é só do grande líder, do CEO da empresa, é também do da dona de casa, de todo mundo. O porta-voz é esse papel que a gente deve compreender até o poder que ele tem para evitar essas crises que custam tanto, como a gente explicou. Miriam Moura, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Cidadania e vem aqui trazer mais vezes dúvidas e dicas de comunicação. Muito obrigado. Obrigada a você, obrigada aos telespectadores. Eu só gostaria de dar onde você compra no site da Aberge, que é a nossa editora, que é o endereço é www.aberge.com.br/editora/. E o nome do livro é Muito Além do Media Training, o papel do porta-voz na era da hiperconexão.
Muito obrigado, Miriam. Este foi mais um Alesp Cidadania. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Até o próximo encontro. Tchau!